Passando, né? Tá, tudo certo. Perfeito. Então, podemos começar? Podemos. Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a arritmia ventricular na cardiopatia isquêmica. É um assunto prevalente, né? Porque pela própria prevalência da doença isquêmica, mas a gente vai passar um pouquinho sobre as formas de apresentação da arritmia ventricular no decorrer também da evolução natural da doença isquêmica e discutir alguns pontos específicos que podem chegar durante a prática clínica, surgir dúvidas, acho válido essa discussão. Bom, a doença isquêmica, ela representa até 80% dos casos de morte súbita cardíaca, e em até 50% dos casos de morte súbita, ela não havia sido diagnosticada. É uma doença de alta prevalência, mas com o decorrer dos anos, com as técnicas de revascularização, melhor tratamento medicamentoso, a mortalidade vem inclusive em declínio. Claro, também pela abordagem da arritmia ventricular através do uso de dispositivos cardíacos. Então, a gente percebeu que houve uma melhora nos desfechos nessa população específica. E é interessante estudar a doença isquêmica porque ela tem diferentes fases de manifestação, e nessas diferentes fases surgem discussões interessantes sobre o tratamento especificamente da doença da arritmia ventricular. E aí tudo se inicia pela síndrome coronariana aguda, que seria o momento, né, inicial, onde a arritmia ventricular já se torna uma manifestação muito relevante de ser estudada. Então a gente vai dividir a doença isquêmica em fase, começando justamente por esse momento da síndrome coronariana aguda até as primeiras 48 horas. É nesse momento que, por conta de uma oclusão arterial, a isquemia do tecido, alteração de membrana, instabilidade elétrica, podem surgir arritmias ventriculares potencialmente fatais. A porcentagem gira em torno de 4 a 2% dessas arritmias complexas nessa fase, e principalmente manifestando como FV, TV polimórfica. É importante entender os fatores de risco para essa manifestação, que eles, inclusive, conseguem explicar o porquê que a arritmia ventricular vem dessa forma. Então, assim, o paciente que está com instabilidade hemodinâmica, que já tem uma disfunção ventricular mais importante, pacientes com idade menor que 60 anos, ou seja, que não tinham uma isquemia crônica que facilitou o surgimento de redes colaterais, um infarto de tronco, de DA, da parede anterior especificamente. Essas situações, elas vão mostrando que a arritmia ventricular nessa fase, ela é um marcador de extensão, um marcador de gravidade, mais do que simplesmente um definidor de cicatrizes. Ele vai demonstrando que quanto maior a vulnerabilidade por área isquêmica grande, por falta de revascularização, maior a chance de desenvolvimento dessas arritmias. E aí, um ponto interessante é perceber que existe uma divisão ainda nessa fase inicial que mostra para a gente que os pacientes que têm arritmia ventricular complexa nessa fase, eles têm pior prognóstico. Nesse estudo aqui, por exemplo, que comparou os pacientes que tinham arritmia antes de 48 horas, depois de 48 horas, ou que não tinham arritmia, mostrou que os pacientes que não tinham arritmia tinham um tempo, uma sobrevida melhor do que os outros, mostrando que a arritmia ventricular é um marcador de prognóstico, mas é interessante perceber que a arritmia que é precoce, ou seja, antes das 48 horas, ela realmente aumenta a mortalidade intra-hospitalar. A mortalidade que acontece no período principalmente de 30 dias, mas principalmente aquela tardia, que é após os 30 dias da síndrome coronariana aguda, essa inicial ela não muda o prognóstico. Aqui realmente vai ter um direcionamento para piorar o prognóstico nas fases tardias, é a que acontece depois de 48 horas, mas principalmente na forma de taquicardia ventricular monomórfica, que é aquela arritmia que já vai demonstrando um circuito estável, provavelmente por uma cicatriz já estabelecida. Então é importante entender, aconteceu primeiro aqui na síndrome coronariana aguda, qual o momento? Foi uma FV, foi uma TV polimórfica? Ah não, foi uma TV monomórfica precoce,
Então, esse paciente aqui é um paciente de maior risco, porque a gente vai ter o momento de estratificar, inclusive de avaliar se esse paciente precisa de CDI, mas existe um período meio cinzento até a otimização terapêutica, em que a gente poderia discutir CDIs que pudessem proteger o paciente nessa fase inicial. Seria como os, me faltou a palavra, né? Aqueles que você pode vestir e você protegeria até esses pacientes. CDI Mas aí vestível mesmo, essa palavra mesmo. ficou meio estranho, né? Mas é isso. Então, assim, para tratar a arritmia ventricular nessa fase inicial, o estudo do beta-bloqueador mostrou que ele pode realmente prevenir a incidência de arritmia ventricular. Então, aquele paciente que chega, você faz o beta-bloqueador venoso, né, sabendo que não há contraindicações, né, como choque, hipotensão, BAV, essas clássicas, e ele consegue realmente prevenir a chance de recorrer à arritmia ventricular, apesar de que ele não muda o tamanho do infarto, a fração de ejeção no segmento, ele muda basicamente isso, é a possibilidade de controle da arritmia ventricular. E nos pacientes que são refratários, iria por um escalonamento de droga, como a amiodarona, né, como primeira escolha, seria uma indicação 2A, e depois nos refratários a lidocaína, seria essa sequência do tratamento ali na fase aguda. E aí, passado esse primeiro momento, o paciente foi revascularizado, você acredita que a isquemia em si está controlada, a gente vem para essa fase de 48 horas até 40 dias, que é uma fase mais precoce após a síndrome coronariana aguda. Nesse momento aqui, a gente já tem uma estabilização, a isquemia controlou, a cicatriz está em processo de formação, e o remodelamento cardíaco também. Seja um remodelamento cardíaco que vá demonstrar que o paciente ficará com uma disfunção ventricular, seja até o reverso, que vai ditar um melhor prognóstico para o paciente. Esse paciente é o paciente que recebeu alta, a gente viu que o que teve arritmia ventricular está sob maior risco de ter uma arritmia ventricular nesses próximos 30 dias, inclusive, então a gente tem que acompanhar mais de perto esses pacientes. É um momento para a gente pensar na discussão da profilaxia secundária, porque mesmo acontecendo uma arritmia ventricular ali nesse momento pós-alta, essa arritmia ventricular, descartando-se causas reversíveis, ela já se configuraria como uma profilaxia secundária e você poderia pensar no CDI. Mas a profilaxia primária ainda não cabe aqui nesse momento, que é a fase da otimização terapêutica, do tratamento do paciente de forma completa. E aí a gente fala que não é o momento do CDI, né, primário, porque existem estudos, como esse estudo aqui publicado, em que ele foi avaliar nos pacientes pós-síndrome coronariana aguda, o implante do CDI com menos de 40 dias, e apesar dele ter percebido uma melhora na arritmia, no tratamento, né, da morte por arritmias e mortes cardíacas não arrítmicas também, na mortalidade geral não houve diferença, né? Como você pode ver aqui nas curvas. O que acontece é que o CDI, ele protegeu a morte arrítmica, mas nesse caso ele também aumentou as mortes não arrítmicas e, no geral, ele não teve benefício. O que é corroborado por esse outro estudo, o IRIS, né, que pegou pacientes com disfunção ventricular, fração de ejeção menor que 40%, que tinham fatores que aumentavam o risco, né, de fazer arritmia ventricular, que era a própria disfunção, um tônus simpático aumentado por frequência cardíaca basal mais alta, presença de TVNS rápida no Holter, e ele implantou o CDI nesse período precoce, no primeiro mês pós-síndrome coronariana aguda. E esses pacientes também não tiveram benefício de longo prazo com a utilização de CDI no que se refere à morte por todas as causas. Então, profilaxia primária não se discute nesse momento, porque provavelmente você está com um miocárdio atordoado que não representa exatamente uma disfunção ventricular manifesta, que é o que realmente pioraria o prognóstico dos pacientes.
Então aí, agora a gente já teve uma otimização terapêutica, né? Passou desses 40 dias. A gente está na fase de checar, então, de avaliar o paciente 40 dias a 3 meses, é um período onde a cicatriz, o tratamento já está otimizado, o remodelamento reverso se consolidando, né? A recuperação do miocárdio atordoado, e a indicação da profilaxia primária já está sendo realizada, né, nas consultas de retorno do paciente. Em relação à profilaxia secundária, como eu disse, a todo momento ali depois da fase aguda, o paciente já pode estar sobre essa avaliação. E os estudos, são os estudos de profilaxia secundária, são até mais antigos, como o WAVE, o CIDS, que eles usaram, né, sempre pacientes também com disfunção ventricular, né, 40%, 35%, e eles perceberam que os pacientes que tinham arritmia ventricular instável, síncope, né, pós a síndrome coronariana aguda, eles eram os pacientes de mais alto risco e o benefício do CDI foi estabelecido com proteções relevantes da utilização do dispositivo, né? 31% de diminuição da mortalidade global em 3 anos no AID, o CIDS consistente com esse tipo de proteção também. Então, a profilaxia secundária foi algo que ficou sempre muito bem definido, principalmente no paciente com TV instável, com fração de ejeção abaixo de 40%. Esse é o cenário da profilaxia secundária. E aí, passados os 3 meses, a gente vai entrar então na fase crônica. Aqui sim, a gente já tem uma cicatriz definida, o tratamento já está consolidado e a gente já pode, com segurança, rechecar e reestratificar o paciente em relação à fração de ejeção e outros parâmetros. É o momento realmente da avaliação da profilaxia primária depois da síndrome coronariana aguda. Existem alguns fatores, né, que pioram o prognóstico do paciente, que seria a disfunção ventricular, paciente que se mantém sintomático, que tem áreas de fibrose. Existe muita discussão do papel da ressonância nesse momento, inclusive. Pacientes que têm TVNS em Holter, ou mesmo estudo com TV. As indicações clássicas de guideline, nós, né, todos sabemos que são os pacientes com disfunção ventricular, menor que 35%, classe funcional 2 e 3, apesar do tratamento medicamentoso. Aqueles pacientes que têm fração de ejeção menor que 30%, mesmo que assintomáticos, eles também teriam indicação. E existe também aqueles pacientes com fração de ejeção menor que 40%, com TVNS, que você pode indicar um estudo eletrofisiológico que induz TV, você também poderia implantar o CDI nesse paciente. Os estudos que corrobora essa indicação, inicialmente o MATE, né, o MATE-1, que foi um estudo que avaliou pacientes com disfunção ventricular, que tinham TVNS e o estudo positivo. Então, tinha uma sequência de fatores de prognóstico ruim que justificava o paciente implantar o CDI, e ele demonstrou realmente um benefício expressivo para esses pacientes em questões de mortalidade. O MEDIT-2 foi um outro estudo que usou, então, para avaliar esse desfecho nos pacientes com fração de ejeção menor que 30%, e aí, sem a necessidade de um estudo eletrofisiológico, para indução, nada disso, era basicamente uma disfunção ventricular grave como fator de prognóstico, e ele também demonstrou que o uso do CDI tinha um papel importante na proteção de mortalidade nesses pacientes. Então, a profilaxia primária foi se desenhando como a fração de ejeção um fator importante para a definição. E aí, a gente ficou com uma faixa de pacientes com fração de ejeção menor que 40%, onde a gente, principalmente ali, né, 35 a 40, ficou uma zona meio cinzenta, onde o estudo MUST mostrou que nos pacientes que tinham TVNS no Holter, ou seja, que já tinham um fator de prognóstico pior, esses pacientes poderia ser indicado um estudo eletrofisiológico para eles, que quando indução de TV fosse realizada, teria o benefício de utilizar o CDI por conta de uma proteção também contra parada cardíaca ou morte arrítmica de 27% em 5 anos. Então, é o que a gente utiliza para fazer a indicação nessa faixa aí de fração de ejeção nos pacientes isquêmicos.
Esses estudos são os primeiros estudos, mas existem outros estudos que foram corroborando a indicação da profilaxia primária, como esse estudo, que é um estudo mais recente, de 2020, um estudo multicêntrico. Ele teve tanto cardiomiopatia isquêmica quanto cardiomiopatia dilatada, e ele consistentemente mostrou que realmente esses pacientes com disfunção ventricular se beneficiam do uso do CDI. Então, é um estudo mais próximo da realidade, que corrobora que o tratamento medicamentoso otimizado com novas drogas, ele ainda precisa ali do CDI para manter a proteção dos pacientes. Como o SCID-HEFT também é um outro estudo bem parecido com esse, que vai mostrar para a gente o benefício da utilização do CDI para profilaxia primária. Só que aí o paciente implanta o CDI, faz o tratamento medicamentoso otimizado, mas ele pode continuar tendo arritmia ventricular. E aí você precisa tratar. A gente está na fase crônica, onde essa arritmia ventricular pode se manifestar e você tem que controlar a arritmia ventricular. Primeiramente, claro, é um doente isquêmico, né? Então você tem que excluir causas reversíveis. Então, sempre avaliar a possibilidade do paciente não estar diante de isquemia ativa ou outros fatores que podem justificar a presença de arritmia ventricular não controlada. E também a presença de cicatrizes, né, que se relacionam com o surgimento de arritmias ventriculares no pós. Aqui, a gente vai discutir muito tratamento medicamentoso e ablação por catéter. É importante a gente perceber que nos pacientes que já têm CDI e têm uma TV, esses pacientes, a gente pode perceber que quando eles estão em uso de amiodarona, a opção que a gente tem é a ablação por catéter, e aqui fica classe 1 de indicação. Mas é bom destacar que nos pacientes que não estão usando amiodarona, o peso de utilização de drogas, como o sotalol, a amiodarona, seria semelhante à indicação da ablação. Então, a gente já no momento que o paciente com CDI tem arritmia ventricular, né, que precisa de terapia, uma arritmia mais grave, a gente tem que colocar a discussão da ablação por catéter, porque muitas vezes a gente fica aqui naquele paciente refratário que já está com doses altas de amiodarona. Se a gente for parar para ver, esse paciente, a progressão de dose ou a ablação seria equivalente no segmento dele. Então, é isso que a gente tem que discutir sobre o tratamento. A utilização, né, das medicações, a gente não pode esquecer de falar que o beta-bloqueador realmente é uma medicação que mudou o prognóstico por conta de aumento de sobrevida e de diminuição do risco das arritmias malignas, mas a gente tem muitas vezes a necessidade de associação do antiarrítmico para evitar terapias do CDI e TV refratária. E aí, o estudo que a gente usa até para entender que a associação de antiarrítmicos é importante é o OPTIC Trial, que a gente utiliza até para fazer escalonamento terapêutico, que ele avaliou pacientes, né, que tinham grupos, né, de tratamento de arritmia ventricular com amiodarona com beta-bloqueador ou sotalol. Nesses casos aí, os pacientes que usavam beta-bloqueador de forma isolada tiveram 38% de choques, né, do CDI. O sotalol, os choques ocorreram em 24% dos pacientes, e no grupo amiodarona com beta-bloqueador, apenas 10%, demonstrando que realmente o escalonamento com a amiodarona diminuiu o risco do paciente ter choques do dispositivo. No sotalol também houve uma diminuição de risco, mas a expressividade maior foi a associação com a amiodarona nesse tratamento. Aqui foi um estudo que tentou avaliar o uso do sotalol exclusivo, né, para controle da arritmia ventricular. Foi um estudo com 302 pacientes, onde usava-se o sotalol ou placebo. E interessante ver que ele dividiu os grupos em fração de ejeção menor que 30, maior que 30%, para avaliar o controle, né? E aí, houve sim redução da arritmia ventricular, em até 48% dos casos, com relevância estatística, no grupo usando sotalol. E nessa análise de subgrupo, a disfunção ventricular não foi um fator importante para aumentar ou diminuir esse risco. Então, independente da fração de ejeção, os pacientes tiveram benefício. Tiveram benefício, inclusive, em diminuição de choque apropriado e inapropriado também.
E é um fato interessante falar que nesses pacientes aqui, não necessariamente o beta-bloqueador foi suspenso. Então, grande parcela deles estavam usando sotalol com beta-bloqueador, que é uma coisa que às vezes a gente fica na dúvida da associação pelo efeito de beta-bloqueio de ambos, né? Então, um estudo interessante para a gente pensar na utilização do sotalol. E aí, vale então a discussão da gente sobre a ablação por catéter. Essa modificação do substrato que está induzindo a arritmia, ela realmente seria empregada apenas naqueles pacientes que não controlaram de forma alguma com medicamento? É uma refratariedade mais importante? Como que é isso? A gente viu aqui pelas indicações, né, que seriam equivalentes, né, nos pacientes que já estão usando a amiodarona, a ablação seria até melhor, mas aí os estudos que vão deixando a gente para entender essa situação, por exemplo, esse aqui é o VANISH-1, né, que é um estudo que usou 259 pacientes. Esses pacientes foram divididos em tratamento para ablação ou para terapia medicamentosa escalonada. Como que funcionava? Os pacientes que tinham arritmia ventricular, né, tinha CDI, arritmia ventricular, eles não estavam em uso de amiodarona, eles iniciavam um protocolo de uso de amiodarona. Os que estavam usando amiodarona, se tivesse com menos de 300 miligramas de amiodarona, faziam um protocolo de aumento de dose de amiodarona, e os que estavam com mais de 300 miligramas de amiodarona usavam mixeletine. Então, esse é o escalonamento terapêutico utilizado. E aí foi visto que os pacientes que foram para ablação, desfecho primário era morte, recorrência de TV ou tempestade elétrica, e houve benefício da ablação para os pacientes, principalmente pacientes que não usavam amiodarona. Só que é interessante ver nesse estudo que é o seguinte, a informação foi essa, a ablação por catéter foi melhor do que nos pacientes foi melhor nos pacientes que não estavam em uso de amiodarona. E nos pacientes, aí a gente fala assim, mas existe uma dose, então, por exemplo, o paciente está usando 200 miligramas de amiodarona, e teve uma terapia. O VNX fala que seria realmente melhor escalonar terapêutico ou fazer ablação? Nesse caso, não, porque não houve essa diferenciação de dose. Ou o paciente estava usando amiodarona ou ele não estava. Então, a informação do VNX o paciente que não está usando amiodarona, você poderia escalonar, e o que está usando qualquer dose, esse daí a ablação por catéter seria melhor. Então, independente da dose da amiodarona, porque isso não foi dividido no estudo. E o VNX2 foi um pouco mais ousado, porque ele com 416 pacientes em um segmento maior, de 4,3 anos, ele dividiu os pacientes em grupo ablação e grupo de tratamento medicamentoso, seja com meldarona ou sotalol, mas não por TV refratária, entendeu? O paciente já era dividido logo no início, né, ele teve uma indicação secundária do CDI, e aí depois ele era dividido para receber ablação ou tratamento medicamentoso. O desfecho primário de morte por qualquer causa e eventos arrítmicos foi reduzido no grupo ablação, mostrando que esse emprego até mais precoce da ablação poderia ser benéfico mesmo para os pacientes. Existem outros estudos que discutem esse assunto, como esse estudo aqui, que é o SMASH-VT, que é um estudo que avaliou nos pacientes que tinham indicação de CDI para prevenção secundária, foram 128 pacientes. Esses pacientes foram divididos em grupo que foi apenas com implante do CDI e o outro que ficou com CDI e ablação. E aqui foi visto que a porcentagem dos pacientes que recorriam foi maior no grupo que ficou apenas com CDI, uma diminuição de recorrência de até 65% nos que foram submetidos à ablação, né, demonstrando realmente um papel que parece que mostra que a ablação controla melhor a arritmia ventricular. O VTEC é outro que tem o mesmo sentido, os pacientes foram divididos em ablação e tratamento medicamentoso após o implante do CDI, mas aí tempo livre de arritmia ventricular, demonstrando que quem foi para ablação também ficou com um maior tempo livre de recorrência.
Aqui no Vitec, inclusive, mostra que os pacientes se internaram menos, então vai te dando outras informações para você pensar no benefício da ablação por catéter. No entanto, não é assim tão simples, porque existem outros estudos que vão gerando informações um pouco controversas. Esse estudo aqui, o Berlim, é um estudo multicêntrico, recente, 163 pacientes, que vai discutir realmente esse momento da ablação. Ele fez dois tipos de ablação. Uma ablação logo após, ali antes do implante do CDI, já fazia ablação, e uma que era a ablação preventiva, e a diferida, que era aqueles pacientes que tinham pelo menos 3 choques do aparelho. Esse ia para ablação. E aí, o que que acontece? O desfecho composto principal era morte e hospitalização, e esse estudo ele teve que ser interrompido mais precocemente porque os pacientes que tinham sido submetidos à ablação precoce, ali antes de pôr o CDI inclusive, eles começavam a internar mais por IC descompensada. A gente sabe que o procedimento é um procedimento onde há uma sobrecarga hídrica, então foi uma das justificativas que se utilizou, mas então, assim, o controle da arritmia ventricular, realmente a ablação está mostrando ser melhor, só que existem outras questões, né? O paciente pode ter piora da IC, isso ser desfechos que você também tem que valorizar para pensar na indicação do procedimento. Então, os estudos mostraram um controle da arritmia ventricular através de ablação, com menor risco de recorrência e maior sobrevida livre de TV e FV. Há uma neutralidade em relação à mortalidade, em todos os estudos, nenhum deles diferente, mas em relação a internações e descompensações para o IC, há uma discussão. Então, por isso, da indicação 2A para o tratamento com ablação e medicamentoso quando o paciente não está usando a amiodarona, mas se ele já estiver usando a amiodarona, realmente os estudos apontam que o controle da arritmia vai se dar com a ablação. E aí, acho que vale a discussão que existe uma população específica daqueles pacientes que não têm disfunção ventricular importante, eles têm uma fração de ejeção maior que 40%, e eles fazem uma taquicardia ventricular estável. Esse paciente, existe a dúvida se realmente o CDI, porque seria uma profilaxia secundária, né? Ele seria melhor do que a ablação por catéter, por exemplo, o tratamento medicamentoso. Aqui, por exemplo, por guideline da Sociedade Europeia, existe a indicação da ablação por catéter nesses pacientes, né? Ela deveria ser considerada como 2A, e o CDI implantado naqueles que fossem refratários à ablação. Então, por que isso? Né? Os estudos foram mostrando, como esse estudo aqui, que população pequena, 31 pacientes, pacientes com fração de ejeção maior que 40% e TV estável, 58% dos pacientes, depois da ablação, ficaram sem indução de TV, um número importante, e no segmento apenas 11% de recorrência, né, naqueles que tinham eliminação completa, que não induziram mais depois da ablação. É uma taxa de recorrência pequena, e a maioria das vezes as TVs continuavam sendo bem toleradas, então, nesse caso aqui, não houve uma diferença de sobrevida nos pacientes submetidos apenas à ablação, e naqueles que ficaram com CDI sem ter feito ablação. Então, por isso que há essa discussão, não é só um estudo, esse outro aqui também, com pacientes com fração de ejeção de 30%, mas na média ficou em torno de 50%, com TV estável. Foram mais pacientes no segmento, 166 pacientes submeteram a ablação e 378 ficaram com CDI. E aí, a mortalidade geral dos grupos foi idêntica. Aqui, né, na verdade, é ablação e ablação com CDI, né? E a mortalidade foi idêntica nos grupos, a recorrência de TV 16%, e após a ablação bem-sucedida, os pacientes com cardiopatia estrutural, fração de ejeção preservada, eles tinham baixa recorrência de arritmia e poderiam, então, postergar o implante do CDI. Seria possível esse tipo de segmento. Então, vale essa discussão, porque se realmente, às vezes, o paciente tem uma cicatriz, isso vale a discussão com o eletrofisiologista que fez o procedimento.
Se é uma cicatriz pequena, onde você tem uma indução de uma TV estável e uma impressão de uma abordagem bem efetiva, realmente o paciente poderia ficar sem CDI. Enfim, o tratamento da doença isquêmica então, envolve esses vários processos, com prioridade em fases diferentes, de questões diferentes também. Então, numa fase inicial, a revascularização coronariana precoce, completa, para você prevenir a manutenção da isquemia, formação de cicatrizes. A otimização terapêutica com beta-bloqueadores e os inibidores do eixo neurohormonal, a reavaliação do implante do CDI, seja por prevenção secundária ou primária, principalmente atualmente guiada pela fração de ejeção. A discussão da ressonância acho que é interessante, mas por enquanto realmente a fração de ejeção é o nosso guia. E a modificação proativa. O paciente que está fazendo arritmia ventricular, ele tem pior prognóstico, não controle da arritmia também piora, então deve-se pensar na ablação por catéter, além do tratamento medicamentoso, como uma terapia muito efetiva. E aí, como mensagens finais, né, a arritmia da fase precoce, ela representa uma instabilidade elétrica reversível, e apesar de aumentar a mortalidade hospitalar, ela não define indicação de CDI. Após o evento agudo, né, o remodelamento cardíaco reverso pela terapia medicamentosa otimizada pode realmente melhorar a função ventricular e por isso você precisa reavaliar o paciente com um tempo maior, daqui 6 a 12 semanas, para definir profilaxia primária. A arritmia ventricular sustentada instável piora muito o prognóstico e quando não tem caráter reversível, indica-se o CDI como secundário, né? E o tratamento, ele envolve um equilíbrio entre eficácia de drogas, ablação por catéter, tentando individualizar e entender qual que é o melhor paciente para cada tipo de terapia. A ablação ela é superior ao tratamento medicamentoso na prevenção de recorrência e deve se individualizar. É esse momento de utilizar a técnica. O paciente de síndrome coronariana aguda, ele é de reavaliação e reestratificação periódica. A síndrome coronariana aguda pode voltar a acontecer, voltamos às avaliações do zero. Continuamos com todo o processo sempre que envolve uma nova síndrome coronariana aguda. Por isso, esse é um paciente de muito cuidado, um paciente muito arritmogênico e que nas diferentes fases você precisa pensar diferente e agir direcionado mesmo, que você vai ter que proteger. É isso aí. Muito bem, parabéns, Gustavo. Revisão completa aí desde a síndrome aguda até a síndrome crônica. Isso. É uma coisa muito prevalente, a gente sempre está discutindo, né, paciente internado, no Isso. consultório, mas por mais que pareça que está tudo muito bem estudado, muito bem definido, Tem número muita é lacuna 35, ainda, né? 40, cada um apresenta-se de uma forma, né? Aí Tem você algumas fica sempre dúvidas na... que eu queria Uhum, ver com vocês. Primeiro, do estudo MUST, que a gente faz ele muito pouco no HC, né? É um estudo mais uhum. antigo, e a gente tem, às vezes, paciente que não preenche o critério de prevenção primária, né? E no HC a gente não implanta prevenção primária no geral, né? No isquêmico. E com TVN não sustentado no Holter. E a gente acaba pedindo muito pouco estudo fisiológico, né? Então, eu queria ver o que você acha dessa nossa conduta lá da pós-UCO, e na sua prática, né, privada também, como é que essa indicação específica, aquele paciente, então, que faz Holter, TVNS, está chegando muito pedido para vocês, o que vocês acham disso? Eu acho que é um estudo antigo mesmo. O único critério de prognóstico que ele utilizou é a TVNS, só que a gente acha que tem informações melhores hoje em dia. Eu acho assim, o paciente que já está nesse momento da avaliação, ele teve um infarto e tal, a ressonância acho que ajuda muito, né? Porque a gente consegue entender porcentagem de fibrose e até aquele conceito do realce tardio peri, ali no núcleo, né, da fibrose, que seria quanto maior essa cicatriz, pior o prognóstico. Então, ele acho que nos guia, nos ajuda, te dá mais uma informação de prognóstico e direciona realmente para fazer um estudo eletrofisiológico e ver se esse paciente não teria indicação do CDI.
Eu acho que assim, no paciente que faz TV, tem um Holter realmente com TV não sustentada, até com aquela fração de ejeção muito limítrofe, né? Porque se a gente for parar para pensar 38 e 35, né, muito próximo ali, ficou meio preciosismo, eu acho que vale a pena sim, porque o isquêmico realmente é um paciente mais arritmogênico, que a proteção acho que vale. Você acha que não tem que ser mais liberal, então, nesse estudo, né? Sim, né? A Beleza. ressonância acho que ajuda muito. Eu queria até ver qual que é a sua opinião, Marco Paulo, porque eu nem pus assim na aula especificamente, mas existem, por exemplo, dados que mostram às vezes que a ressonância teve um impacto até maior na decisão de prognóstico do que própria fração de ejeção. E ela ainda não é utilizada como um fator isolado, ou mesmo para, de forma consistente, indicar um CDI. Se você tem alguma impressão sobre isso. Eu acho que ainda a gente ainda é um pouco refém da fração de ejeção ainda, né? Que os principais estudos ainda utilizaram fração de ejeção como um fator mais importante, né? Eu acho que quando tem dúvida ali, tá aquele paciente meio limítrofe, esses casos que mesmo você mostrou aí, que a gente poderia às vezes só fazer estudo, aí eu acho que a ressonância mostrando muita fibrose, a gente fica mais desconfortável de não implantar, né? Então, eu acho que É. ela tem um papel, sim, principalmente nesses casos que você pode fazer uma coisa ou outra, né? Que era outra Uhum, pergunta que eu ia te fazer, assim. Então, desde essa última diretriz, a gente está autorizado a não implantar o CDI no paciente com fração de ejeção levemente reduzida, desde que ele faça um estudo e esse estudo seja bem sucedido, né? uhum. O que você acha disso? Você acha que como é que está sendo a prática no seu dia a dia sobre isso também? Assim, primeiro que é o tipo da TV, né? Assim, para falar, a TV foi monomórfica, estável, tem que estar bem claro esse conceito. É, eu não vejo com tanta frequência esse paciente aparecer. Geralmente o que aparece para a gente é o paciente que já está até com CDI e tem esses critérios. E aí você vê que realmente a TV, quando monomórfica no paciente com pós-infarto, a gente muitas vezes tem uma impressão muito boa no pós-operatório, porque a gente às vezes tem cicatrizes muito localizadas, onde a gente consegue abordar de uma forma meio que completa, que a gente tem certeza assim, de que fez uma boa homogeneização. Teve casos, por exemplo, que a gente isolou cicatriz. O paciente, por exemplo, teve um infarto inferior, e aí, porque assim, cicatriz fibrose pura, não tem problema nenhum, não vai fazer, não vai induzir uma arritmia, né? Mas agora o problema é esse, quando você tem aquelas áreas de desaceleração dentro da cicatriz e aquilo ali é o fator arritmogênico. Teve um caso, por exemplo, que foi bem emblemático no HC de um paciente com infarto inferior, em que a gente isolou a cicatriz, assim, a gente consegue perceber isso porque dentro da cicatriz existia potencial dissociado do ritmo do paciente. Então você viu que assim, esse paciente aí realmente, por essa cicatriz aqui, ele não faz mais arritmia ventricular. Então vale muito essa interpretação. Outra coisa, por exemplo, não sei se o Marcos está aqui na reunião, a gente fez um caso recente, onde era fração de ejeção preservada, o paciente está fazendo TV, tinha feito 2 episódios, se eu não me engano, e era uma cicatriz no septo. Então, a gente, para avaliar, por exemplo, tá aí, né, Marcos? Tô aqui. Eu lembrei daquele caso que a gente fez recente. Lembrei também, cara, isso que eu ia comentar. Já, você É uma achou a cicatriz no impressão? septo, o procedimento ficou excelente, não induziu TV no final, e aí vai ficar a dúvida, é no septo, a gente conseguiu realmente avaliar toda essa cicatriz, mas os estudos que a gente vê, aqueles pacientes que no protocolo final não induzem, a taxa de recorrência é muito baixa e Uhum. ele já tem fração de ejeção preservada, então realmente acho que é um paciente que dá para a gente acompanhar clinicamente, porque para tratar bem o paciente tem que ser corajoso também, né? Porque CDI dá problema. Então, o que a gente tem de Total. informação é essa, acho que dá para a gente seguir. Pois é, realmente eu tô na dúvida desse caso aí, mas realmente foram indutível no fim, né, Gustavo? É, E ele teve naquela fase, a TV dele foi 17 dias depois do IAM,
né? Uhum. E depois não teve mais nada. Assim, ele tá voltando com história ainda para a gente decidir sobre o dispositivo. Mas realmente foi um procedimento muito bom, né? É, foi. Pode Marcão, minha opinião aí é que eu acho que o Gustavinho falou, a gente tem que ver a localização, né, da cicatriz, assim, por exemplo, septo, às vezes é ruim, e o resultado não só da estimulação, como da modificação do substrato, né? Eu acho que quando a gente modifica muito bem, a gente fica mais confiante de deixar o paciente sem o dispositivo, né? Não sei a opinião da Marina está aqui, ó, também, tá aqui. Mas eu saí aqui, Gustavinho, que eu vou conversar com o familiar ali, a minha pergunta, não sei se você falou, é o seguinte, o que você crava, paciente de cardiopatia isquêmica, quando fazer a ablação? Antes do CDI, antes de ter a primeira terapia, depois do primeiro ATP, depois do primeiro choque, Eu ia depois da perguntar isso miodarona. agora também para ele. Assim, ele apresentou todos os estudos aí mostrando, né? É. E aí? Antes do CDI, isoladamente eu não faria. Só se fosse aqueles casos clássicos de paciente com TV, né, que refratário, que você não tem contraindicação. Ok. Aí depois, eu acho que, aí assim, realmente a, a gente faz muita ablação de TV. Então vai dando uma segurança realmente sobre o procedimento, e eu acho que isso é muito relevante. Porque a ablação de TV é um procedimento complexo, onde os estudos multicêntricos, eles são bons para avaliar isso, que são bons para dar informação de que se você está classificando o tratamento medicamentoso com ablação, você tem que conhecer quem está fazendo a ablação, porque isso faz diferença. Então, assim, realmente você indicar a ablação logo para o paciente que teve uma TV pelo CDI, a indicação da ablação aí tem que ser pensada realmente, porque esse paciente aí vai diminuir recorrência de TV e ele tem um prognóstico nesse sentido melhor. Só que eu ainda acho que o paciente que está com uma dose baixa de antiarrítmico, ele pode realmente ficar sem arritmia, você vai acompanhar de perto, e aí você consegue postergar, por exemplo, a ablação. Na minha opinião, o que que eu faço normalmente? O paciente teve um choque, Você uma ficou em cima terapia do muro do até agora. Responde direito. se ele tem uma terapia, o que eu faço atualmente? Esses estudos até me deixaram mais confortável, mas o que eu faço atualmente é tentar fazer a miodarona, e aí depois, se ele recorrer, eu faço a ablação. Porque a gente viu que os pacientes também que vão para a ablação, eles têm estudos que mostram que eles internam mais, então eu vou trocar um desfecho pelo outro. Então, nesse sentido, eu acho que tentar o tratamento antiarrítmico inicial, mas não com aquela confusão de dose de amiodarona alta. Isso não, né? Acho que se o paciente tem uma terapia ali, mesmo que saia com TP, usando amiodarona, eu iria para ablação. Eu ainda estou um pouco conservador, No mas é meio, né? porque no meio, porque eu acho que a gente tem que respeitar o procedimento, mas como eu disse, tem que ser também, para tratar bem o paciente, tem que ser corajoso, porque a ablação por catéter realmente é melhor no controle da recorrência, isso aí não tem dúvida. Eu acrescentaria, Gustavinho, assim, no isquêmico, eu acho que tempestade, eu acho que eu já iria, sabe? No Uhum, isquêmico, o resultado é tão realmente. bom, eu acho que fez É a uma tempestade, repercussão. E tem mesmo uns sem estar com pacientes também. antiarrítmico, eu acho que já mereceria. E tem uns pacientes também que a gente pega às vezes que tem, pode até não ser tempestade, mas a manifestação arrítmica foi catastrófica. Tipo aquelas FVs que saíram num quarto choque. Tem umas situações em que a gente vai pesar mais pro lado da ablação mesmo. Aí, assim, por isso que tem que ser individualizado. A gente não tem como dar uma resposta enfática, porque, por exemplo, se é um infarto com cicatriz septal, eu vou querer dar antiarrítmico. Se é um infarto de parede inferior, eu vou querer ir para a ablação. Então, assim, é cada caso, porque isso é muito relevante. Então, depende, não tem Ficou uma bom. resposta exata, né? Não, mas ficou bom a sua resposta. A, Marina? a ablação hospital me desanima mesmo um pouco mais. Eu fico um pouco mais Né? preocupada. Com Uhum. certeza.
Mas esse pessoal, Marco Paulo, tá querendo alcoolizar tudo, então o septo não vai ser nenhum problema. É, Vamos ver. muito bom, Gustavo. Uma coisa que eu sempre também falo, Gustavo, você falou aí, o negócio do 40 dias e 3 meses que eles colocam lá. Então, se o paciente revascularizou, a gente acho que tem que esperar 3 meses mesmo, que é a janela dele melhorar ali. Agora, infarto evoluído que não revascularizou, 40 dias não, Uhum. você pode já reavaliar e aí já, às vezes, indicar o CDI nessa janela já. É. Gustavo, deixa eu perguntar uma coisa. Essa pesquisa, essa avaliação que a Isadora fez agora do TCC dela, de avaliação de paciente de recorrência com indução ou não no final do procedimento, será que tem alguma coisa de isquêmico disso? Sim, e realmente é o que eles usaram para guiar, usar a ablação por catéter como primeira escolha, porque os pacientes que fizeram a ablação e não induziram, eles tiveram um prognóstico muito bom, né? Assim, a taxa de recorrência, igual esse último estudo ali que eu mostrei, a taxa de recorrência de TV nos que não induziram nada, ela foi de 11% no segmento, então é bem baixa, né? E os pacientes que têm uma TV clínica documentada e que no final eles não induzem essa TV, mas induzem outras, eles também são melhores do que os pacientes que É. continuam induzindo a TV clínica. Então tem Sucesso toda essa parcial, que eles avaliação. chamam, né, Gustavo? Isso, exato. Então, isso é uma informação muito importante, porque, Marco Paulo, tem muitas pessoas que fazem ablação que ficam questionando sobre essa estimulação pós, porque ela pode piorar IC, pode precipitar um choque cardiogênico, só que as informações de controle pós são muito boas, assim, para o seu segmento, então eu acho que a gente sempre faz, né? Então, acho que é importante sim. Também acho. Muito bom, gente. Muito boa aula. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Obrigado. Muito boa aula, obrigada, Gustavo. Então tá, então fechamos aí. Muito obrigado, Gustavo. A aula tá Valeu, pessoal. gravada. Boa noite. Boa noite para todos aí. Tchau, gente. Parabéns, Gustavo.